Direito do trabalho é uma matéria que está sempre mudando, sempre tem uma lei nova, MP para lá, MP para cá, principalmente nos últimos tempos. Isso para o aluno que vai fazer segunda fase ou até mesmo a primeira é um desespero. Será que essa lei cai na minha prova? Eu tenho que estudar isso ou não? A resposta simples seria: ver a data da publicação do edital, é um marco temporal. Antes do edital, cai. Depois do edital, não cai. Mas eu vou simplificar para você e falar o que cai na sua segunda fase do OAB, qual é a inovação legislativa para esse 33º exame de ordem. Vem comigo. Não tivemos muitas alterações legislativas comparadas com o exame passado. Tivemos algumas alterações importantes. E a primeira delas é a Lei 14.151, a lei que determinou que todas as gestantes devem ser afastadas das atividades presenciais enquanto durar o estado de calamidade pública, estado de emergência causado pelo coronavírus. E vai depender de um decreto municipal, enquanto o Ministério da Saúde reconhecer esse estado de emergência de importância nacional. As gestantes afastadas, elas devem primeiramente ser colocadas numa função que elas possam exercer de forma remota. A ideia da lei não é deixar a gestante em casa descansando, e sim que ela não preste serviço de forma presencial, expondo assim a sua vida e a do bebê ao risco do contágio pelo coronavírus. Então, a ideia da lei é que a gestante passe a realizar os seus trabalhos de forma remota, à distância, sem prejuízo da remuneração. Se ela ganhava adicional de insalubridade porque o local era insalubre, ela vai trabalhar de forma remota sem perder o adicional de insalubridade. Se ela trabalhava em horário noturno, ela vai trabalhar de forma remota sem perder o adicional noturno. Mas existem aquelas atividades que não podem ser realizadas à distância, de forma remota. Nesse caso, ela deve ser afastada e o tempo do afastamento é considerado tempo à disposição do empregador. O que isso significa? Que o empregador é o responsável pela remuneração da empregada, enquanto ela permanecer afastada sem exercer função, porque ela está à disposição do empregador, devido à impossibilidade de prestação de serviço de forma remota. O que você precisa saber para a sua prova de segunda fase? Primeiro, gestante pode trabalhar durante a pandemia? Pode, claro que pode, desde que de forma remota. Só pode trabalhar à distância, não pode trabalhar de forma presencial a gestante. Segundo ponto, ela vai ser afastada sem prejuízo da sua remuneração enquanto durar a pandemia, o estado de emergência de importância nacional definido lá pelo Ministério da Saúde. Enquanto durar, ela fica afastada. Tomou a segunda dose da vacina, pode voltar? Não. Ela quer voltar a trabalhar mesmo assim, ela pode optar por voltar a trabalhar? Não. Gestante tem que permanecer afastada. E para quem a lei vale? Vale para todas as gestantes? Também não. Vale para as empregadas. Empregadas, incluindo empregadas domésticas, que também são empregadas. Empregadas domésticas rurais para as empregadas, seletistas ou empregadas domésticas, todas as empregadas urbanas, rurais ou domésticas que têm carteira assinada. Não vale para servidora pública, não vale para servidora pública, não vale para trabalhadora autônoma, não vale para trabalhadora autônoma, mesmo que ela contribua para o INSS. Empregado intermitente? Em tese, a lei protege. O que a lei vai fazer na prática? Não vai deixar os intermitentes trabalharem, serem convocados para o trabalho, vão ficar sem receber, mas se aplica a todas as empregadas gestantes. Outra inovação legislativa que pode ser cobrada na sua prova é a Lei 14.112 de 2020. O que essa lei fez? Ela trouxe alterações à Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falências, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial. Mas isso pode ser cobrado na sua prova de Direito do Trabalho? Pode. É provável? Não, não é provável que seja cobrado, mas pode ser cobrado. Eu lembro até hoje, quando eu fiz exame da ordem há mais de 10 anos, não é que a justificativa, a fundamentação de uma das questões era exatamente a Lei 11.101? Então, pelo sim, pelo não, não que você precise estudar, se você tiver com tempo corrido, se você tiver com tempo sobrando, estude, se não tiver com tempo sobrando, não estude, mas veja se na sua CLT já tem essa lei atualizada. Isso é muito importante. Outra inovação legislativa que pode ser cobrada na sua prova de segunda fase é a Lei 14.020 de 2020. O que é essa lei? Que lei é essa? É a
antiga MP 936, que foi convertida em lei. Estão lembrados? Aquela que instituiu o Programa Nacional de Proteção do Emprego e da Renda, possibilitava ao empregador suspender os contratos de trabalho e reduzir proporcionalmente salário e jornada, instituiu o benefício emergencial que era pago pelo governo. Estão lembrados? Essa medida provisória foi convertida em lei. E ela tinha não a lei, mas essas medidas elas só poderiam ser aplicadas até 30 de dezembro de 2020. Não podem mais ser aplicadas. Tanto é que a gente teve uma outra medida provisória esse ano. Mas aí você pode pensar, então não vai cair na minha prova de segunda fase? Olha, a lei está em vigor. A lei é anterior à publicação do seu edital, inclusive poucos dias de diferença. Pode ser que a questão cobre uma relação à vida nesse período. A suspensão do contrato, redução proporcional de salário e jornada no tempo em que vigiu essa lei. Que era possível aplicar essas medidas trazidas pela Lei 14.020. Então, recomendo que dê uma olhadinha, dê uma estudadinha nisso e confira se a sua CLT tem essa alteração legislativa. Essas são as inovações legislativas em relação ao exame passado. Importante que você verifique se a sua CLT está atualizada. É um erro fazer exame de segunda fase, prova da segunda fase, com CLT desatualizada. Vai por mim. Mas uma novidade legislativa que já caiu no exame passado, mas que eu vou falar com vocês agora, dada a sua importância, é aquela leizinha lá da liberdade econômica, sabe? A Lei 13.874 de 2019, que trouxe algumas mudanças relevantes para a CLT, alterou o artigo 13, 14, 15 e 16, dizendo que a CTPS deve ser emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente de modo digital, é a famosa carteira de trabalho digital, só excepcionalmente por meio físico. E, importante, o empregador tem o prazo agora de 5 dias para anotar a CTPS digital do empregado. E outro ponto importantíssimo também dessa lei, se não mais, vai aqui para o direito do trabalho, é a alteração no parágrafo 2º do artigo 74. A partir da publicação dessa lei, só as empresas com mais de 20 empregados estão obrigadas a registrar horário de entrada e saída dos seus empregados. Só empresas com mais de 20 empregados devem registrar horário de entrada e saída, sendo válida a pré-assinalação dos intervalos, ou seja, não precisa registrar expressamente o horário que ele saiu para o intervalo entre a jornada e a hora que ele voltou. Pode ter uma pré-assinalação no próprio cartão de ponto indicando esse horário. E mais, prevê a possibilidade de anotação de cartão de ponto por exceção, desde que seja previsto por um acordo escrito entre as partes, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. O que é esse cartão de ponto por exceção? É aquele que o empregado só assina aquilo que fugir à regra. O dia que ele fez horas extras, ele assina. Se ele não fez horas extras, ele não precisa assinar nada. Somente válido por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Como vocês viram, não são muitas as alterações legislativas, mas eu preciso que você me prometa que vai olhar se a sua CLT está atualizada e não vai fazer prova com a CLT desatualizada. Isso é um erro grave, você pode perder uma questão por causa disso. E todo pontinho na OAB, na segunda fase, a gente sabe que ele é super bem-vindo. Aqui a gente tem um curso de monitoria para a segunda fase do exame de ordem. Como que ele funciona? É como se fosse uma aula particular. Só eu e você, de acordo com as suas principais necessidades, eu vou corrigir suas peças, as suas questões. Se você sentir dificuldade em um determinado assunto, a gente faz uma aula só sobre esse assunto, até você não ter mais dúvidas. E aí é realmente de acordo com a necessidade de cada aluno. Tem aluno que só precisa que eu corrija as peças. Ótimo. Tem aluno que precisa que eu ensine a fazer peça por peça. A gente está aqui para isso, a monitoria é de acordo com a sua necessidade. E também a gente tem um curso de oficina de peças. Esse curso aí não é tão individualizado, é uma turma, mas são aulas ao vivo pelo Google Meet em que eu ensino o aluno a fazer as principais peças que são cobradas no exame de ordem. A gente passa a estrutura da peça e depois eu vou fazendo junto com você para você ver como realmente a gente faz uma peça de segunda fase para a OAB.
E é claro que aqui no canal a gente também tem várias aulas gratuitas. Tem uma playlist só para a segunda fase, também ensinando passo a passo a fazer as principais peças. Tem uma playlist de direito do trabalho, uma de processo do trabalho também. E você vai ter os assuntos ali separados por temas. Teve uma dúvida em um determinado assunto? Vai na playlist que vai ter ali uma aula específica. Mas mesmo assim, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se é novo no canal, se inscreva e compartilhe esse canal com quem você sabe que vai fazer a segunda fase da OAB. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!